Suzana, a gente inicia de qual material? A gente vai lá no... A gente vai lá na minuta, no edital padronizado ali. Acho que é o primeiro documento que tem. Qual item, Suzana? Ele é o arquivo, né? É o edital padronizado, é a minuta, edital padronizado. Certo, mas a gente já estava em um item já. Você lembra qual era o item que a gente estava? É porque, às vezes, eu estava abrindo o edital e, às vezes, eu estava abrindo o formulário de inscrição. Confere na tela para ver se é esse daí que eu vou abrir agora. Hum. Isso. Deixa eu só ver se ele está escrito. Edital padronizado. Sim, é esse aí mesmo. A gente vai lá mais para frente. Eu não sei nem te dizer como é que página. No item 10. No item 10. Isso mesmo. Então, pessoal, boa noite. Nós vamos começar a nossa aula, tá? A aula de hoje. Enfim, e aí o pessoal vai chegando, vai acompanhando a gente, enfim, tirando depois as suas dúvidas, vocês também. Eu não sei como é que vocês estão em relação ao projeto, a atividade que eu deixei para vocês, comentei com vocês ontem, expliquei melhor no grupo. Hoje, diante dos questionamentos, né, que eu tive, enfim, como é que era para ser, se tinha que entregar, se seria por e-mail, de que forma, e também diante da dúvida se a gente entregaria, por exemplo, se seria tipo um projeto válido ou um projeto tipo que a gente ia entregar para o Ministério da Cultura. E aí, por isso que eu trouxe aquela fala no grupo para vocês, explicando que é uma atividade nossa, no caso aqui do Pontão, né, dentro deste curso aqui de formação, porque todo curso de formação que a gente geralmente tem uma avaliação, né? A questão da participação, ela faz parte dessa avaliação, a participação da pessoa, né? Enfim, de que tem para a obtenção do certificado, da certificação, por conta de quê? De que fica complicado a gente conferir a certificação num curso sem haver presença, ou 75% é o que está definido, né, de participação, de presença nas aulas. Para quê? Para fins de certificação. Mas para a gente também poder conferir essa certificação, a gente está considerando o quê? A participação de vocês e essa atividade. Qual é a atividade que a gente colocou? O preenchimento desse formulário, que é um projeto cultural, que é uma premiação, que é um projeto mais simplificado, né, para vocês poderem pensar um pouco melhor a iniciativa cultural dentro de um edital que ele é mais, digamos que é o mais simples que tem. Para amanhã, eu vou entrar um pouquinho mais no edital que não é de premiação, para vocês terem um pouco mais ideia também, por exemplo, se ele é um projeto, porque quando você inscreve a premiação, você simplesmente vai trazer a iniciativa que você já está desenvolvendo, certo? Agora, quando você está se inscrevendo num projeto da PNAB, um projeto da área cultural, enfim,
de qualquer área que eles abram, seja no estado, seja no município, você vai pensar que você, se não for premiação, no caso, você vai ter lá um plano de trabalho, você vai ter uma equipe trabalhando, você vai ter um cronograma, também vai ter o teu orçamento, tudo isso, entende? Então, amanhã eu gostaria, assim, de brevemente passar com vocês um formulário também, da PNAB, que traz uma iniciativa assim, de uma forma mais genérica, digamos, né? E eu acho que daí ajuda vocês a pensarem um pouquinho também essas outras questões que eu estou comentando aqui com vocês. Como é que é o Elias, que está fazendo a pergunta? O exercício é o preenchimento do anexo 3, formulário de inscrição. Isso mesmo. Não é o Elias, é por aqui. Então, é isso mesmo. Vai preencher esse anexo 3, que é esse formulário de inscrição que a gente está comentando desde ontem, e que daí eu disse para vocês que hoje eu ia retomar com vocês as dúvidas de vocês, enfim, e eu gostaria que realmente vocês preenchessem, tá? Porque ele é para ser preenchido e enviado ali. Acho que eles já indicaram no grupo como cada um vai enviar essa atividade, né, como uma avaliação para a gente, para esse curso aqui, para fins de certificação. Por isso que todos os participantes do grupo aqui, do curso nosso, têm que fazer essa atividade, é preciso, porque faz parte da avaliação. E aí, nesse sentido que eu falei para vocês, explicando melhor, que então a gente também, dentro do curso, a gente também faz depois um relatório para o Ministério da Cultura desta atividade de formação em gestão cultural, tá? Desse curso, informando para o Ministério da Cultura como é que se deu esse curso, que temáticas que nós trabalhamos, quantos participantes, né, tiveram esse curso, e qual foi a frequência, enfim, quantos também fizeram essa atividade, né, de preenchimento do nosso projeto cultural, enfim, porque exatamente para que eles tenham noção de como que foi, digamos, e até para a gente, não só para o Ministério da Cultura, mas também para a gente, enquanto Pontão de Cultura Indígena, para fazer uma avaliação de como que está. Então, esse curso, por exemplo, iniciou com 50 participantes. Nós foram selecionados, né, tinham 20 agentes de cultura viva, mais 30 pessoas, então fecharam 50 participantes. E a gente tem expectativa de que vocês estejam, vocês que estão inscritos, que estão participando do curso, que tenham, assim, sucesso, êxito, que aprendam, entende? Então, é uma expectativa nossa. Claro que a gente considera que tipo assim, é muito conteúdo, é muita informação, de repente pega um monte de informação, joga em cima da pessoa. A gente também pensa nisso, no formato que a gente está trabalhando com vocês, que é um formato online. Então, como é que a gente também tem encarado isso, né? Porque a gente sabe que, às vezes, você aprende melhor né, num ambiente onde você está conseguindo olhar, está conseguindo estar de perto ali da pessoa, até porque a gente já sabe, né? Quando a pessoa está ali meio perdida e tudo mais. E aqui não, aqui a gente está trabalhando muitas vezes, né? Sem olhar a pessoa e todo esse negócio. Então, mas assim, fora esses desafios, a gente, assim, quais são os êxitos desse curso de formação? Então, como é que a gente consegue ir mensurando? A participação de vocês. A participação de vocês é bem importante, porque eu sei, por exemplo, aqui quem são os alunos, que eles costumam participar, trazendo suas perguntas, seus comentários, e aí eu fico pensando, tá, mas e aí esses que não falam, será que eles estão entendendo? Será que eles não estão? Como é que está? Nesse sentido, como a gente tem aí o preenchimento desse formulário de inscrição do anexo 3 aí, eu gostaria de saber também onde é que estão os nossos agente Cultura Viva, se vocês que estão aqui, se tem alguém que está aqui, gostaria até que levantasse a mão, enfim, falasse como é que está acompanhando essa atividade, está conseguindo entender o que tem que fazer, está com alguma dificuldade, enfim, eu acho que tudo isso é bem importante para a gente, porque se já pensou, o curso esse de formação, ele é pensado, tá, para os agentes de cultura viva, porque ele faz parte da formação, né? Então, se a gente está aí com os agentes, eles são, assim, digamos que os participantes, né, assim, prioritários, para que eles
alcancem e consigam se instruir nessa formação, no curso de formação, né? Aprender mais. Claro que nós temos aí os demais participantes que eu acho que assim contribuem demais e trazem um tanto essa diversidade mesmo para um curso como esse. Né? Porque considerando que os agentes Cultura Viva, eles têm uma faixa etária entre 18 e 24 anos. Então, a gente sabe que, às vezes, o pessoal que está mais envolvido com cultura já até ultrapassou, já está além dessa faixa etária, já tem mais experiência, uma bagagem cultural, essa coisa. Então, essa troca de ideias, né, de comentários, essas reflexões que a gente vai fazendo, elas ficam mais, assim, são mais enriquecedoras para este curso. Por quê? Porque aí a gente pega e consegue ter uma visão, por exemplo, do pessoal que já tem também uma trajetória, né, e que pode estar ganhando com toda essa, digamos que se aperfeiçoando mais, se aprimorando nas suas iniciativas, tá? Vamos lá. Então, as dúvidas de vocês. Tem alguém que gostaria de fazer algum comentário agora? Prefere depois? Raquel, o preenchimento solicita número. Poderia colocar algum aleatório? E se era estadual, distrital ou municipal, deixei em branco. Ah, essa parte aí vocês não precisam se preocupar, não, tá? Porque essa parte, lembra que eu comentava com vocês, onde está destacado em vermelho, é onde o gestor público vai preencher. Então, ali vocês não precisam se preocupar com essa questão, a não ser que vocês fiquem pensando assim, como é que vocês vão preencher se é importante, por exemplo, para vocês desenvolverem a iniciativa de vocês. Mas eu não preciso mexer essa parte que está destacada em vermelho, não, tá? Vocês podem deixar ele ali do jeito que está e vamos pensar que ele como eu falava para vocês, é o formulário mais simples, ele é de premiação de pontos, tá? E aí, lembrando, então, para vocês, que, digamos, vamos pensar que é a categoria, tá? A gente sabe, eu comentei com vocês, que, por exemplo, pode receber 60 mil numa premiação, entidades, né, com CNPJ e os coletivos e grupos culturais, enfim, eles recebem 30 mil, vamos pensar assim, entendeu? Então, mas vocês não precisam ir preenchendo tudo isso aqui. Qual é o meu interesse em que vocês preencham? É a partir do item 2. O item 2 é assim ali que vocês começam a trazer mais da iniciativa de vocês, entende? E aí também eu vou passar depois o formulário novamente com vocês em alguns quesitos. Bom, então, vamos lá. Eu vou começar aqui, eu vou trazer algumas informações aqui na etapa de habilitação. Ontem, eu lembro que alguém me perguntou, ou alguma coisa assim, mas foi, quais são os documentos, enfim, quando você é selecionado. Teu projeto foi selecionado, tá? E aí você entra na fase de habilitação. O projeto, quando ele é selecionado, ele é avaliado no seu mérito, tá? Na iniciativa, no desenvolvimento da iniciativa. Eles observaram tudo, fizeram a leitura, a comissão, né, de avaliação, de análise, aí olharam lá o teu portfólio, tua produção cultural, enfim, e olharam lá, e aí eles fizeram toda uma análise e tal, teu projeto foi selecionado pela pontuação dele, né? Cada item que a gente olha ali, ele tem uma pontuação, você confere uma pontuação. Só que aí chega um momento, então, de você passar pela habilitação, que é justamente a apresentação da documentação para que você possa receber a tua premiação, no caso aqui é uma premiação, né? Então, e aí a gente está lá nesse edital que é a minuta. A minuta, ela trata de uma premiação, como eu falava para vocês, tá? Então, porque cada edital, ele vai dizer qual é a documentação que você tem que apresentar. É diferente a documentação que
por exemplo, as entidades e o representante e um coletivo cultural, tá? Um grupo coletivo vai apresentar se ele for selecionado numa premiação, e é diferente a documentação, por exemplo, que você também vai apresentar se você está fazendo um projeto de ponto de cultura que é para dentro do termo, e vai assinar, né, um termo de compromisso cultural, ou seja, ele tem um valor maior, é para quem tem CNPJ, a documentação é outra, tá? Enfim, e também, mesmo fora do Cultura Viva, pensando um edital da PNAB, um projeto, por exemplo, cultural, um projeto de, como eu falava para você, de um espetáculo, um audiovisual, enfim, eles têm várias áreas, né? Mas, assim, é um projeto da área cultural que está sendo desenvolvido e implementado aí pelo Estado ou município. Eles vão definir qual é a documentação, de acordo com, geralmente, o projeto. Mas, assim, a gente vai ver que, se é uma premiação, a gente vai ter uma documentação mais simplificada. Se você vai fazer um termo de compromisso cultural, você vai ter uma documentação que ela é mais exigente, tá? Para que você possa fazer esse termo, até porque quem faz são entidades com CNPJ. Mas, para vocês terem uma ideia, então, ali, esse edital aí, que a gente está olhando e que está mostrando ali, ele está falando, ó, documentos de habilitação, né? Então, após o encerramento da etapa de seleção, as entidades e os coletivos selecionados e as entidades e coletivos pré-certificados deverão encaminhar os documentos abaixo. Aí eles falam qual é a data. Para entidades e coletivos selecionados. Entidades e coletivos selecionados. Cópia do Estatuto Social atualizado, cópia da ata dos dirigentes da entidade atualizada, relação nominal dos dirigentes de acordo com a ata de posse atualizada, no caso de entidade, cópia do documento de identificação, CPF, comprovante de residência da pessoa candidata, de representante do grupo ou coletivo, ou também do responsável legal pela instituição privada sem fins lucrativos. Em caso de candidatura de grupo coletivo cultural, RG, CPF dos membros do grupo coletivo que indicaram a pessoa física representante e assinaram a declaração de representação do grupo coletivo cultural, no anexo 4, tá? E na fase de seleção. Para entidades e coletivos pré-certificados a fim de certificação do ponto de cultura, o comprovante de solicitação de ingresso no Cadastro Nacional de Pontos e pontões de cultura. No caso de entidade cultural com CNPJ, a cópia do Estatuto Social atualizado. Enfim, o que é que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? Eu estava observando que aqui na minuta ele está trazendo de uma forma mais genérica, tá? Mas aí quando a gente vai, por exemplo, quando a gente vai observar alguns dos outros editais, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu acho algum deles. Onde é que está? Nossa, se eu não achar, eu vou ter que procurar isso aqui, onde que ele está. Deixa eu ver se esse aqui diz isso. Eu não estou conseguindo achar aqui e eu vou ter que achar para poder mostrar para vocês a documentação que eles pedem, que cada um dos editais pede e que é interessante, porque ele vai mostrando como é que cada uma cada estado, por exemplo, ele vai exigir, que documentos que ele vai exigir ali, né, de cada um dos projetos que está selecionado. Agora, no caso, eu não estou achando aqui meus documentos, mas aí, logo que eu achar, eu vou mostrar isso aqui para vocês, vou comentar com vocês, tá? Mas para vocês terem exatamente ideia da documentação. Vamos ver. Não, tá aqui, achei. É onde que fala de adimplência. Vou pegar aqui de São Paulo. De São Paulo é uma premiação, e aí olha só o que eles falam. Da etapa da premiação. O pagamento do prêmio está condicionado à existência de disponibilidade orçamentária e financeira
E nessa etapa de habilitação, entidades e coletivos habilitados devem encaminhar os documentos abaixo, tá? Na data do pagamento do prêmio, a Secretaria de Cultura, tal, verificará a adimplência da pessoa candidata no que segue. Aí ele vai falar, documentação para proponente, pessoa física, que é representante do grupo ou coletivo, né? Declaração de que não possui inscrição no cadastro específico do INSS, certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União, certidão negativa de débitos trabalhistas, consulta aos inscritos do cadastro informativo de créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais do Estado de São Paulo, que é o Cadinho Estadual, regularidade em consulta de sanções administrativas datado do dia do envio da documentação à Secretaria. Isso aqui são todos os documentos, por exemplo, que o Estado de São Paulo pediu no edital deles de premiação para pontos. E já para a pessoa jurídica, certificado de regularidade cadastral de entidade, tá? Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo, certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União, negativa de débitos trabalhistas, regularidade de FGTS, consulta de inscritos do cadastro informativo dos créditos não quitados dos órgãos e entidades estaduais do Estado de São Paulo, que é o Cadinho Estadual, e regularidade em consulta de sanções administrativas, tá? Só para vocês terem ideia. Então, isso aqui, por exemplo, é o que o Estado de São Paulo colocou no seu edital de premiação. Agora eu vou falar para vocês, por exemplo, o que o Estado aqui do Rio de Janeiro colocou na premiação, para vocês terem ideia. Então, na categoria coletivos, eles pediram 4 documentos coletivos. Comprovante da conta bancária, tá? É interessante isso, muito interessante. A documentação obrigatória para fins de habilitação, né? Na plataforma, enfim, eles pedem que fosse incluída na plataforma Desenvolve essa documentação para verificação da adimplência dos selecionados. Para os coletivos, comprovante da conta bancária, certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade de pessoa física, representante do grupo coletivo cultural ou responsável legal pela entidade privada sem fins lucrativos, o termo de veracidade das informações prestadas e documentos apresentados, que no caso deste edital aqui do Rio, seria o anexo 6, preenchido e assinado, e o cartão PIS ou inscrição do INSS. Foram esses documentos. Já na categoria entidades, eles pediram o comprovante da conta bancária, a certidão negativa de improbidade administrativa ou ineligibilidade, certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União, a certidão de regularidade fiscal expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, a negativa de débitos trabalhistas, certidão da dívida ativa expedida pela Procuradoria-Geral do município proponente e certidão negativa de débitos em dívida ativa expedida pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Vocês veem como é uma documentação diferente? Então, cada edital, ele vai trazer qual é a documentação que você tem que providenciar caso você seja selecionado ou para passar no processo de habilitação. Porque uma coisa é a análise de mérito, outra é da fase documental. Às vezes, você não vai passar na fase documental. Entende? Então, por isso a importância de pensar quando você inscreve o projeto, se está tudo ok, e, por exemplo, em se tratando de coletivos, de pensar quem é o representante desse coletivo para que ele possa receber o recurso, senão depois ele não recebe. Tá? Outra coisa, que eu acho que isso eu nem tinha comentado com vocês, mas tem lá um requisito, e a legislação vai tratar, né, eu vou até ler para vocês, para evitar a concentração dos recursos públicos, visando a equidade, abrangência territorial e ampliação do acesso da população brasileira às condições de exercício dos direitos culturais, tá? A pessoa física, grupo coletivo ou instituições culturais sem fins lucrativos premiados não poderão receber 2 ou mais prêmios Cultura Viva em um período de 12 meses, mesmo que selecionados em editais diferentes ou de entes
federados distintos, salvo quando em um mesmo edital de premiação da PNCV, após selecionadas todas as candidaturas concorrentes que não tenham sido premiadas nos últimos 12 meses, ainda haja vagas disponíveis e candidaturas classificadas nessas condições de acordo com a instrução normativa do MINC número 12 de 2024. Então, isso a gente, quando começa a se inscrever em editais públicos, a gente vai ver que é o que eles falam aqui, da não concentração de recursos públicos, ou então do que eles chamam, e vocês vão ouvir eles falando, do sombreamento, da questão de evitar, por exemplo, que num lapso aí temporal de 1 ano, de 12 meses, que se você foi selecionado numa premiação, que você não receba a mesma ou até premiação, digamos, até o nome da premiação diferente, mas, por exemplo, no mesmo município, ou estado e município, entende? Justamente é um controle para, por exemplo, haver uma desconcentração do recurso, né? Por quê? Para que mais pessoas possam ser contempladas, entende? Então, também tem que ter esse cuidado ao realizar os projetos, a inscrição nesses projetos, tá? Sobre a questão da adimplência e a documentação para habilitação, que eu gostaria de destacar para vocês, era isso. E outra coisinha aqui que eu acho interessante, agora eu estava prestando mais atenção, é a questão do endereço, que também a gente falava, né? E o edital, ele destaca aqui, a gente vai ver os editais também falando isso, a comprovação de endereço poderá ser dispensada nas hipóteses de pontos e pontões de cultura pertencentes a povos ou comunidades indígenas, quilombolas, ciganos ou circenses. Lembram que a gente estava naquela, né? Tem que apresentar o comprovante de endereço, tá? Ele está falando aqui, ó, a comprovação de endereço poderá ser dispensada. Poderá, ele não está dizendo deverá ser dispensado, ele está, quer dizer, é uma faculdade. Poderá, o gestor público da administração pública vai definir, enfim, isso aqui, né? Como é que ele vai definir essa questão no edital. Por isso que é importante de olhar o edital. Tá? A princípio, eram considerações que eu gostaria de lembrar a vocês, e aí a gente vai para... Agora, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, mas tem mais uma outra questão que eu gostaria de tratar com vocês, tá? É a questão da acessibilidade. Eu não sei se vocês, ao ler o projeto, o formulário, vocês perceberam alguma questão, geralmente naquelas questões lá, tem uma delas que ela vai falar das inclusões, né? Inclusão cultural da população idosa e tudo mais, né? Mas tem idosa, mulheres, jovens, pessoas negras, pessoas com deficiência, baixa renda, enfim. Mas esse formulário que a gente está preenchendo, ele é bem simples, tá? Bem simplificado, porque ele é para premiação. Mas quando a gente, por exemplo, for olhar um edital que ele é da área cultural, de qualquer área, como eu estava falando para vocês, da PNAB, seja lançado pelo Estado, seja pelo município, a gente vai ver que eles vão tratar e vão perguntar sobre essa questão da acessibilidade. Como eu falava para vocês, eles vão pedir a questão da equipe, o plano de trabalho, né? Por isso que amanhã eu quero pensar, assim, passar com vocês, assim, rapidamente, um projeto que ele não é de premiação, ele é um projeto cultural, em outra área, enfim, da PNAB, que aí os estados e municípios que vão definir, né, qual é a área dele, que eles querem lançar esse edital, mas eles vão perguntar essas questões para vocês e vão colocar. Por quê? Porque é o que eu falava para vocês, vou reforçar, é diferente um edital de premiação para um projeto. Apesar que, olha só, nesse edital do Rio de Janeiro, que foi o prêmio Asas, que era o edital, no caso, para pontos de cultura, né, pontos e pontões, enfim, para pontos de cultura, de coletivos ou então pessoas jurídicas, ele, lá nos anexos dele, eles pediam a equipe de trabalho, mesmo sendo uma premiação. Aqui eu não vi a equipe, ele perguntando qual é a equipe que trabalha nesse projeto.
entende? Mas lá, por exemplo, eu via que eles colocavam no anexo, nos anexos, eles faziam indicação de quem era a equipe, 4, 5 pessoas, enfim, que trabalhava tanto na entidade, pessoa jurídica, quanto também naquele coletivo. Então, tantas pessoas que trabalhavam, e aí o nome, os documentos dessa pessoa, como também um currículo. O currículo dessa pessoa é um currículo mínimo, assim, básico, tantas linhas, noções gerais das funções que essa pessoa desenvolve dentro dessa iniciativa, desenvolvia dentro da iniciativa. É interessante, né? Porque tem que ir pensando isso, que quando vocês se inscreverem num projeto que ele peça isso, vocês têm que ter noção que vão colocar também todas essas informações. Né? Lá, por exemplo, os parentes indígenas que escreveram seus projetos para premiação, eles tinham lá, por exemplo, o representante do coletivo, aí assinava aquela carta, né, a declaração de representação do coletivo, também daí colocava cada uma dessas pessoas, e às vezes são essas pessoas que fazem parte desse coletivo que a gente vai apresentar, por exemplo, lá naquele edital, eles apresentavam como a equipe técnica. Porque e tem todo sentido, né? O pessoal que compõe a tua equipe técnica sem os integrantes do coletivo. Por quê? Porque alguém trabalha, né? Alguém desenvolve. A iniciativa não acontece sozinha. Ela precisa de pessoas que estão desenvolvendo e estão envolvidas. Então, aí você vai mencionar o que cada um está fazendo. Esse aqui está coordenando essa atividade. Esse outro aqui, ele faz essa outra coisa, né? Ou, por exemplo, é um ator, ou é uma atriz ali, ou que está trabalhando a questão do teatro, ou é alguém que toca alguma música, sabe, algum instrumento musical, enfim, são várias as funções que um agente de cultura viva, ou ele é um mestre que faz contação de história, ou canta, ou dança, enfim, ali a gente vai definir quem são as pessoas que fazem parte, tá? Sobre a acessibilidade, também esses projetos, eles vão pedir essa questão, né? E aí, quem é que define essa questão da acessibilidade? A gente vai ver na Instrução Normativa 10, que é de 23, ela, quando define as cotas, é uma instrução normativa do MINC, que ela vai falar das cotas, das ações afirmativas e também da acessibilidade. Lembra que eu falava para vocês das cotas para indígenas no âmbito da PNAB? Então, é isso aí. Lembra que tinha ali a política de cotas tem como objetivo garantir a reserva de um percentual mínimo de vagas a grupos específicos. Esse é o artigo 5º, que trata dessa instrução normativa número 10. 25% para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Tá? E aí fala... E aí sobre indígenas, no caso, eu já comentei bastante com vocês, mas para vocês terem noção, essa mesma instrução, ela vai falar das ações afirmativas para pessoas com deficiência e das medidas de acessibilidade. Então, para além dos 5% de cotas, que estão definidas nos editais, e por isso que ele pode colocar aquela categoria, bem no início ali, você pode estar em categorias, por exemplo, ampla concorrência, cotas para negros, pessoa negra, cota para pessoa indígena, ou também para pessoa com deficiência, que é PCD, certo? Então, essa instrução normativa, ela vai falar que procedimentos públicos de seleção, eles podem prever medidas que contemplem e incentivem o protagonismo de agentes culturais com deficiência, tá? Mediante a adoção das ações afirmativas com vistas a fomentar projetos culturais, realizados por pessoas físicas com deficiência, por pessoas jurídicas que contenham pessoas com deficiência em posições de criação, direção, produção, coordenação e gestão criativa, com temáticas relacionadas à acessibilidade de pessoas com deficiência, voltados a ações formativas sobre acessibilidade ou voltados à qualificação profissional de pessoas com deficiência nas cadeias produtivas da cultura. E aí, lá ele segue e diz assim, lá no artigo 18, os procedimentos públicos de seleção, eles devem prever que o projeto
ou a iniciativa, ou o espaço que concorra em seleção pública, ofereça medidas de acessibilidade. Que medidas de acessibilidade são essas? Que ele está falando: arquitetônica, comunicacional e atitudinal, compatíveis com as características dos produtos resultantes do objeto, de modo a contemplar. Então, para vocês terem ideia que vocês, se não neste projeto que a gente está pensando, mas, de alguma forma, a gente vai pensar nos projetos relacionados à PNAP nessas questões. Medidas de acessibilidade arquitetônica, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou idosas aos locais onde se realizam as atividades culturais e a espaços acessórios, como o quê? Banheiros, área de alimentação, circulação, palcos, camarins, criação de vagas reservadas em estacionamento, previsão de filas preferenciais. Já, por exemplo, quanto à acessibilidade comunicacional, ele se refere a recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual aos conteúdos dos produtos culturais gerados pelo projeto, pela iniciativa ou pelo espaço com reserva de espaços para pessoas surdas, preferencialmente na frente do palco, onde se realizam os intérpretes de Libras. E, quando a gente pensa, então, e eles definem as medidas de acessibilidade atitudinal, ele está falando da contratação de profissionais sensibilizados, capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para a participação de consultores e colaboradores com deficiência e a representatividade em equipes, nas equipes dos espaços culturais e nas temáticas de exposições, espetáculos e ofertas culturais em geral. E aí a gente vai pensar aqui em recursos de acessibilidade arquitetônica, rotas acessíveis, tá? Com espaço de manobra para cadeira de roda, inclusive em palco, camarim, piso tátil, rampa, elevador, banheiros femininos e masculinos adaptados, né? Vagas em estacionamento, assentos para pessoas obesas, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência, pessoas idosas, iluminação adequada, demais recursos que permitam o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, idosas e pessoas com deficiência. Já, por exemplo, em termos de acessibilidade comunicacional, pensar a questão da língua brasileira de sinais, o uso, no caso, no projeto, sistema Braille, sistema de sinalização, comunicação tátil, audiodescrição, legendas para surdos, linguagem simples, textos adaptados, demais recursos que permitam uma comunicação acessível para pessoas com deficiências. Em relação à acessibilidade atitudinal, que são as ações, enfim, no âmbito dos projetos, a capacitação de equipes atuantes nos projetos, contratação de profissionais com deficiência e profissionais especializados em acessibilidade cultural, formação e sensibilização de agentes culturais, público e todos envolvidos na cadeia produtiva cultural e outras medidas que visem a eliminação de atitudes capacitistas, que seria o preconceito contra pessoas com deficiência. Eu tinha que trazer isso para vocês não se surpreenderem quando vocês olharem um formulário, um edital que vai falar para vocês assim, que vocês têm que vai perguntar para vocês se o projeto de vocês e os nossos projetos, eles contam quais são as medidas, por exemplo, de acessibilidade arquitetônica. Aí eu estou falando mais, não é para projetos, não tanto em comunidade indígena diretamente, porque, né, você vai pensar isso, mas vamos pensar, por exemplo, projetos que os parentes estão desenvolvendo num contexto urbano ou coisa assim, enfim. Mas, minimamente, como é que você está pensando, né? Acessibilidade arquitetônica, essa comunicacional, né? A questão, por exemplo, se usa bastante a linguagem de sinais, né? Que é Libras, a audiodescrição. Em relação à atitudinal, por exemplo, até você contratar o teu projeto, nele você ter alguns profissionais, pessoas, colaboradores, enfim, vão fazer parte da tua equipe, pessoas com deficiência. Entende? Então, eles consideram tudo isso. Como é que a gente, ou o proponente, ou o produtor cultural, aquele que está propondo o projeto, se ele está considerando essas questões, sabe? E aí a gente minimamente vai ter que falar, né? O que você está considerando, por exemplo, no teu projeto?
Eu falava para vocês que, por exemplo, a gente desenvolveu um projeto bem simples com a Prefeitura de Ronda Alta, relacionado à exposição. Nós fizemos uma exposição de arte caingangue, e aí a gente fez, em parceria, então, com a Secretaria Municipal de Cultura e com uma escola não indígena, uma escola, então, situada na cidade, né? E aí a gente vai falar um pouco, né, da questão da acessibilidade, por exemplo, arquitetônica, que se considera que, né, o que a gente explorava, que o espaço onde a gente faria, seja escola, enfim, teria e consideraria todas essas questões do acesso dos visitantes, do público, de alunos e tudo mais. E a gente vai ver que as escolas, centros culturais e tudo mais, eles e espaços públicos e até mesmo espaços privados, eles têm que considerar, porque é uma legislação que ela está tratando de acessibilidade. Então, entendendo que as pessoas com deficiência, elas também têm direito a acessar, né, esses estabelecimentos e participar e acessar também dessas atividades culturais, então como é que nós, no nosso projeto, a gente está considerando? Enfim, para a gente, eu acho assim, e eu vou ser bem sincera, a gente, como indígena, às vezes a gente não pensava assim, né? E aí só que surge a legislação e aí você começa a pensar, não, como é que eu vou adaptar isso aqui? A gente com ponto de cultura na aldeia. Ah, mas eu pensava, mas a gente não recebe cadeirantes que visitam o ponto de cultura. Mas aí a gente começou a ver, não, mas tem pessoas idosas, tem pessoas né, obesas, tem pessoas que têm várias circunstâncias com dificuldade em mobilidade, toda essa coisa, e aí, de repente, a gente tem que também contribuir para que o próprio parente consiga entrar, visitar o teu espaço, sabe? E também ter esse olhar para, de repente, se você tem na tua comunidade mesmo uma pessoa com deficiência, mas que você possa incluir no teu projeto, que também você possa considerar. E os pontos de cultura, eles têm muito esse olhar e eles vão desenvolvendo esse olhar. Então, eu acho que era bem assim importante eu colocar isso para vocês, porque nos projetos, por exemplo, esse que a gente está preenchendo, certo? Esse aqui do formulário o 3, esse anexo de inscrição. Vocês estavam me perguntando ontem, a gente encerrou a nossa aula de ontem, tá? E eu lembro que alguém me perguntava sobre essas questões aqui de marcar, né? Se teria que ser só uma resposta, uma alternativa, ou se poderia ser mais, tá? Aí eu fui no nosso material, que a gente já teve de formação ano passado, lá no Pontão, em Salvador, com os pontões, né, com o Ministério da Cultura e tudo mais, e aí lá eu fui ver que eles têm bem escrito lá, né, para você marcar tantas alternativas quanto diga respeito à iniciativa que você desenvolve. E aí eu fiquei pensando, por que será que eles também não põem aqui? Porque pode gerar, de certa forma, né, essa dúvida. Então, quanto a essas questões, por exemplo, de marcar as alternativas, fora aquela que ela diz assim, eu não sei se ela está aqui, mas que ela fala qual é a atividade prioritária. Mas é só essa que eles marcam assim, que a gente tem visto, e aí eu fui também nos projetos que eu tive avaliando, nessa alternativa eles marcam uma questão, a prioritária. Agora, quando começa a secundária, quando começa essas outras iniciativas aqui, enfim, que a gente está olhando aqui, por exemplo, no nosso formulário, a gente vai ver que são marcadas várias alternativas, tá? Então, só para tirar essa dúvida de vocês. Deixar claro, né, para vocês como é que pode ser preenchido esse formulário. Agora, gente, que eu já trouxe algumas informações até a mais para vocês, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, para daí, então, a gente poder estar pensando, tá?
Olha só, eu estava pensando aqui, eu não sei em que pergunta que a gente ficou aqui, comentário, eu não sei, é o Eliakim, você que está acompanhando aqui, que pergunta que... Sou eu, Suzana, pode falar. Não, para a gente ir acompanhando aqui as mensagens que eles estão deixando aqui no chat. Lara, não sou agente do Cultura Viva, talvez eu tenha um pouco mais de dificuldade no preenchimento. Não estou conseguindo editar pelo app, pedi aqui a solicitação. Como é que preenche? Eu lembro que alguém estava falando hoje sobre o preenchimento lá no grupo. Pessoal, eu posso mostrar para vocês agora, se vocês quiserem, como é que faz o procedimento de baixar o arquivo e fazer a edição dele e assim preencher. Estou vendo que todo mundo está vendo uma dificuldade Pode ser, para então, poder Guilherme. baixar o arquivo e editar ele. Então, eu vou mostrar para vocês agora. No caso, é o anexo 3, né, Suzana? Vamos lá, a descrição. Então, pessoal, é Isso, muito é o anexo 3 simples. que eles precisam baixar e preencher. Beleza. Pessoal, o arquivo do anexo 3 está em Word, formato Word, que é o docs.docs. No caso, quando você baixar ele lá do Drive da formação, ele vai abrir para você com o modo de exibição protegido. Ou seja, eu vou mostrar para vocês agora. Tá vendo que eu abri ele aqui, ó, na tela, tá todo mundo vendo, né? E aí ele vem, eu abri ele aqui, ele vem o arquivo, página inicial, tudo normal, que é aquele menu do Word. Na sequência, você vai ver, ó, que tem uma mensagem. Modo de exibição protegido. Cuidado, pois arquivos provenientes podem conter vírus. A menos que precise editá-los, é mais seguro permanecer no modo de exibição protegido. Ou seja, para você poder editar ele, você vai ter que habilitar a edição. No caso, isso aqui. Tá vendo aqui em cima? Habilitar a edição. E aí, quando você faz isso, ele abre para você um menu de edição. Todas as ferramentas do Word, desde fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, também a questão de alinhamento do parágrafo. Então, ou seja, por exemplo, na categoria aqui, ó, categoria e concorrência em cópia, conforme anexo 1. Marca a categoria para a inscrição da entidade coletiva. Observar quais as categorias previstas e exigências para comprovação do anexo 2. E aqui no caso, a gente vai marcar, no caso vai ter aqui a cota indígena, né? A gente vai marcar a cota indígena. Mas logo na parte de baixo tem aqui a opção. Marca a cota a qual a entidade ou coletivo cultural entende-se se enquadrar. Aí observar quais as cotas previstas e exigências para comprovação no anexo 2 e no edital. Qual é a nossa cota aqui no caso? A de pessoa indígena. Depois que eu apertei o botão de habilitar a edição, eu só venho aqui e marco com X. Tá vendo? Acabei de marcar com X. E aí já está selecionado. Certo? Isso, como é só para a tarefa do preenchimento desse formulário, vai funcionar desse jeito. Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida?
Desculpa, pessoal. Eu não tinha visto que não estava aparecendo. Mas quando a gente abrir, vou fechar novamente e vou abrir. No caso, pessoal, quando vocês baixarem o arquivo para o dispositivo de vocês, ele vai aparecer já assim, ó, com essa tela para você poder editar. E no caso aqui, ó, marque a conta a qual entidade ou coletivo cultural entende se enquadrar. No caso aqui, a nossa é a pessoa indígena. Eu venho aqui e marco o X, que já está feito aqui. E assim para todas, como por exemplo, nome da entidade cultural, aí a gente vai aqui, ó, consegue. Vou dar um exemplo aqui, ó. Certo? E assim vai colocando os dados. Por aí vai, preenchendo. Mas lembrando, o arquivo tem que estar baixado no seu dispositivo. Se tiverem mais alguma dúvida, pode me chamar no privado que eu estou aqui para auxiliar também, beleza? Suzana, a gente tem algumas perguntas aqui para você. Posso fazer as perguntas, Suzana? Pode sim. Ó, tem uma aqui, ó. Suzana, até que data podemos anexar o arquivo de inscrição? Então, gente, esse formulário aí é para a gente encerrar, como as aulas nossas encerram na sexta-feira, seria para encerrar nesse período aí também, né? Para vocês inscreverem, entregarem esse formulário preenchido. Vocês acham que vai ficar difícil? Vocês estão com dúvida? Por isso que a gente, se tem dúvida, a gente está aí para justamente estar pensando essas dúvidas. Aí, não sei, mas a princípio seria nessa data. Para vocês está difícil? Enfim, quem perguntou. Eu acho que é só a gente combinar aqui com eles, fazer até sexta, que dá tempo sim. Quem tiver dificuldade, a gente faz uma monitoria durante as aulas para ir auxiliando. Mas assim, ó, gente, é bem simples. Vocês veem que aonde que tem que trabalhar mais é justamente, acho que são essas questões aqui que são subjetivas, né? Mas elas também não são questões assim tão... Olha, se você for pensar, ele marca aqui 800 caracteres. Isso é pequenininho, isso é pouco texto, sabe? É bem pouco texto. Mas aí, de repente, você vai pensar a tua atividade, enfim, o que você está desenvolvendo, né? Aí que Suzana, pode... tem outra pergunta. Uhum. Que é, Suzana, poderia me explicar um pouco mais sobre o item 4.26, 4.25 e 4.27? 4.26, 27, 25. Tá. Eu vou te explicar ali. Então, essas questões aqui, se você for ver, ó, a 425, né? As ações da entidade ou coletivo estão relacionadas aos eixos estruturantes da PNCV por meio de ações nas áreas de formação, produção e ou difusão sociocultural de maneira continuada. Então, o que você vai pensar aqui?
Os eixos estruturantes, lembram lá dos pilares lá da PNCV, empoderamento, autonomia, protagonismo, enfim, a questão desse diálogo intercultural, da gestão compartilhada, todas essas questões. Mas como é que você vai estar trabalhando? Ele está querendo saber, dentro de ações nas áreas de formação, produção, difusão. Tá? Área de formação. Aqui a gente está trabalhando uma área de formação dentro do projeto. O projeto Pontão de Culturas Indígenas, ele tem uma parte que é de mapeamento, ou seja, registro, documentação, enfim, e é pesquisa, mas a formação é o momento que você tem oficinas, por exemplo, oficinas de capacitação. Então, tudo que diz respeito à formação, ele vai te trazer essa ideia de que você tem um público que você vai estar capacitando dentro de uma determinada temática. Tá? Por exemplo, nós, do Ponto de Cultura, nós trabalhamos muito formação tudo na área de educação e cultura, para professores indígenas e não indígenas, dentro da cultura, falando da cultura indígena, mas também trazendo, por exemplo, até mesmo a questão da pedagogia caingangue, de como é que funciona, sabe? Então, mas também, às vezes, a gente faz oficina de formação, por exemplo, bem prático, um curso de tecelagem, grafismos caingangue na tecelagem, que a gente trabalha, então, a tecelagem, e é uma oficina que eu estou fazendo, isso aqui é uma formação, tá? Eu estou tentando trazer um aspecto bem prático, assim, de uma oficina de capacitação em instrumentos musicais, uma oficina de... Tudo isso é formação, de inclusão digital. Eu estou precisando, no meu ponto de cultura, entender melhor como mexer, fazer pequenos registros audiovisuais. Então, eu vou fazer uma formação na área audiovisual. Tá? Então, aqui eu estou falando de formação. De produção, tá? Eu quero fazer uma produção audiovisual, eu quero fazer uma produção, publicações, entende? Então, quais são as áreas? Eu quero fazer aqui enfim, o que está relacionado à produção, o que é que você está querendo desenvolver, mas aí o que você vai desenvolver diz respeito à atividade que você desenvolve na tua comunidade, ou que você pretende desenvolver como um ponto de cultura. Ali, acho que tinha um parente que falava da farinha d'água. Isso aqui, ele entra um tanto nessa parte de produção. Eu vou produzir isso aqui, entende? Então, ele está relacionado, mas tem que linkar bem a questão da gastronomia, da cultura caingangue, de uma comida diferenciada, de uma comida que faz parte de uma tradição de um povo, para você ter um projeto de produção, tá? Não da produção necessariamente da farinha, mas assim um projeto que ele está relacionado a isso, tá? A essa temática, por exemplo, de artesanato, de arte, de várias coisas. E na difusão a gente vai ter aquele aspecto que a gente vai pensar muito relacionado à informação. Como é que você está desenvolvendo, você está conseguindo compartilhar isso na tua rede, seja através da internet, seja através de, por exemplo, parcerias com escolas. Você está falando de cultura caingangue, cultura indígena, tá? Você está falando de cultura indígena, mas aí você tem que ter umas parcerias para você conseguir desenvolver o teu projeto. Eu estou trabalhando, conseguindo desenvolver isso em parceria com escolas. Lembram daquela pergunta que tem aqui? Vocês vão vendo que uma pergunta ela vai te levando a outra, e uma pergunta ela não exclui a outra. Então, quando você conseguir fazendo essas conexões, você vai ver que essas perguntas aqui, elas vão sendo tipo como um fio condutor para a próxima pergunta, onde você vai trazendo a tua iniciativa. E eu, às vezes, acho até um pouco as perguntas um tanto repetitivas, porque às vezes a gente pensa, nossa, parece que está perguntando a mesma coisa para a gente, mas ele está fazendo perguntas de aspectos diferentes da iniciativa que você está desenvolvendo.
entende? E aí a gente vai chegando e conseguindo, assim, trazer isso aqui, fazer uma conexão entre uma pergunta e outra. Mas, enfim, eu não sei se eu consegui, no aspecto da difusão também, por exemplo, entra a questão de como, quando você está fazendo o teu projeto, tá? Aí você vai pensar no teu projeto também como é que você vai abranger o público, tá? E como é que você também vai informar sobre ele, comunicando, chamando, de alguma forma, para que as pessoas participem do teu projeto. Eu vou fazer anúncios, né, convites, cartazes, vou lançar card na internet, eu vou usar até mesmo uma rádio comunitária para me auxiliar a fazer todo esse processo de difusão de que está acontecendo a iniciativa. Tá? Enfim, ele está muito relacionado também a essa parte de comunicação, como é que o meu projeto ele não está acontecendo ali apenas num âmbito, mas como é que eu estou conseguindo levar ele para fora. Aí vamos lá para outro. A entidade ou coletivo possui articulação com outras organizações, compondo frentes, redes, conselhos, comissões. Então, os pontos de cultura, quando uma entidade ou um coletivo se torna ponto de cultura, ele vai começar a fazer parte de uma rede. Existem as redes que não é para existir, né? É para começar. As redes municipais de ponto de cultura, redes estaduais de ponto de cultura, regionais, e a rede nacional de pontos de cultura. Por quê? Porque lembra que a gente estava falando ali de uma gestão compartilhada. Essa gestão compartilhada ela é feita pelo governo federal, governo estadual, governo municipal, quer dizer, entes públicos, tá? Universidades, nessa relação com entes, no caso, com entidades, com grupos, com coletivos, que são da sociedade civil. Então, mais do que numa gestão compartilhada, na formação de uma rede. Essa rede, tá? Então, você não vai ficar por exemplo, quem é um ponto de cultura, não é para ficar um ponto de cultura isolado. Ele é um ponto de cultura que ele vai participar de toda essa rede compartilhando, né? É uma rede que ela é organizada, por exemplo, só para vocês terem ideia, no Rio Grande do Sul, a gente tem a Comissão Estadual de Pontos de Cultura. Então, ali são pontos de cultura, é uma instância que a gente tem, uma instância da sociedade civil, ponto de cultura, somos da sociedade civil, então, como é que a gente, como ponto de cultura, está se organizando dentro do Estado, tanto que nós temos, né, a rede RS de ponto de cultura. E aí a gente faz reuniões constantemente, todo mês saem as reuniões, onde nós, pontos de cultura, debatemos essas questões, por exemplo, a PNAB, como é que estão saindo esses editais, como é que o Estado, por exemplo, quando lança edital, ele está pensando no Cultura Viva, ele está realmente alcançando, por exemplo, o Rio Grande do Sul, os outros estados devem também mais ou menos acontecer isso. As regiões, né? A gente tem uma distribuição geográfica que eles fazem através de regiões funcionais, administrativas, para que todos, por exemplo, num edital público, que o Estado ele considere essas regiões, pensando tanto a desconcentração do recurso, a paridade, o equilíbrio de acesso à cultura por todas as regiões, porque, senão, há algum tempo atrás, os editais que o Estado lançava, daí bem antes da PNAB, né? Bem antes, a gente via que havia uma concentração maior de produtores culturais da capital e região metropolitana. Então, aí a gente começa, como ponto de cultura, olha só, como ponto de cultura que está distribuído em todo o estado do Rio Grande do Sul, a questionar isso. Por quê? Porque senão esses municípios e esses pontos de cultura e essas instituições não iam conseguir acessar recursos. Então, mas que isso fosse assegurado no edital, que a Secretaria de Cultura ela considerasse isso. Então, aí a gente começa, então, a entrar nessas redes, nessas frentes, num conselho municipal de cultura, nessas reuniões que antecedem, de repente, a criação de um conselho municipal, de um plano municipal de cultura, mas, por exemplo,
participando também dessas discussões, audiências públicas, tá? Audiência, porque até a PNAB, daí vocês vão começar a ficar ligados. Há uma obrigatoriedade dos municípios e estados chamarem audiências públicas para tratar da implementação dessas políticas. Então, por exemplo, em Ronda Alta, eu trago bastante esse exemplo porque é o nosso município, é bem pequenininho, mas a Secretaria de Cultura ela teve que chamar audiências públicas para a Lei Paulo Gustavo, para a implementação da PNAB, fazendo formação, por quê? Porque o pessoal não entendia nada. Tipo assim, qual é a preocupação hoje em municípios pequenos, principalmente? Como é que está indo a saúde, recurso para a educação, e aí chega recurso para a cultura, eles pensam, ou a Secretaria de Cultura está lançando um edital para a cultura. O que essa sociedade deste município pensa? Eles pensam assim, ó, a prefeitura está tirando dinheiro aqui, que é da saúde, de educação, de moradia, outras áreas que se entendem prioritárias, e agora está jogando aqui para a cultura, entende? Então, aí, o que o município tem que fazer? Ele tem que chamar audiências públicas, entende? Para os produtores culturais, os fazedores, artistas, artesãos, ouvirem, saberem como é que eles vão fazer o seu projeto. Todo esse passo aqui que a gente está trabalhando com esse edital, e com este formulário aqui, o município ele tem que fazer, entende? Seja um município pequeno, seja um município maior, ele vai fazer isso. E aí você vai começar a participar dessas frentes, tá? Que estão relacionadas ao Cultura Viva. Dessa comissão, por exemplo, que é de pontos, de um trabalho que não, às vezes, não necessariamente vai ter esse contato, sim, com pontos de cultura, mas às vezes você também vai fazer parte de outras redes, Minha Solidária, o pessoal que sabe faz as feiras, faz exposições, e aí entra também na questão da alimentação, da gastronomia, de livro, de feiras literárias, várias coisas. Então, essa articulação que ela tem aqui vai acontecer de acordo também com o teu município. Essas pequenas redes que você vai participando, que você vai não apenas construindo, que você tem participação, Conselho Municipal de Cultura, eu falava para vocês, mas tem Conselho de Criança, de Adolescente, sim, da adolescência, por quê? Porque nós trabalhamos também o ponto de cultura, lembram? Com a criança, com a infância, com criança, com adolescente, jovem. Então, tudo que diz respeito a esse público, tá? Que os pontos de cultura têm, os municípios, e que os municípios vão trabalhando isso, a gente vai fazendo parte dessas redes, entende? E ainda, como indígenas, nós temos redes específicas nossas. Eu posso participar de uma organização indígena, que ela tem essa atuação e essa articulação. De repente, eu participo de alguma cooperativa, alguma associação de mulheres, artesãs, ou que elas, de repente, essa associação ela vai trazer mais essa participação, por exemplo, não apenas de mulheres artesãs, mas, de repente, uma participação política. Não sei se eu estou conseguindo te ajudar, mas tudo isso são frentes que a gente vai participando. De repente, um ponto de cultura ele vai estar mais ligado à cultura, mais ligado à educação, mais ligado à saúde, mais ligado ao meio ambiente. E aí a gente também tem as discussões, por exemplo, em relação ao meio ambiente, enfim, em territórios indígenas, né? Há políticas, né, tipo PNGAT, essas coisas. Então, que trata de gestão territorial e ambiental, né, pensando em territórios indígenas. Então, o ponto de cultura de vocês vai formando essas redes e vai participando dessas redes que já existem. Por isso, quando o Cultura Viva tem esse enfoque e vai possibilitar o exercício de cidadania que a gente falava. Você vai começar a participar dessas redes e vai, assim, começar a ficar atento está acontecendo isso, e tudo de acordo com a atuação do teu ponto de cultura. Vamos lá. O que mais? 427. É esse, né? A iniciativa cultural é atendida ou apoiada por programas, projetos e ações do governo.
ou de organizações não governamentais, cite quais, tá? Você pode citar os projetos governamentais onde você foi selecionado, seja governo federal, estadual ou municipal, como também você pode falar de parcerias que você tem junto a organizações não governamentais, o setor privado, empresas, tudo. E aí você vai considerar as várias questões, por exemplo, de repente você recebe doação ou tem parceria, desenvolve iniciativas em parceria com as instituições, não necessariamente recebendo um aporte financeiro, entende? E aí você vai colocar aqui quais são essas organizações ou instituições com as quais você tem parceria, escolas, por exemplo, universidades, né? E aí tudo isso você vai citar aqui como instituições, ONGs que tenham ali, que desenvolvem atividades na região, enfim, e vai participando de tudo isso e vai colocar, é importante citar aqui. Deixa eu pensar que se eu tenho um projeto aqui onde eu coloquei, onde eu tenha preenchido isso aqui, para trazer essa... Suzana, tem mais outras perguntas aqui. Pode falar. Uma delas o João Rosa perguntou, é para todo mundo responder esse formulário, mesmo quem ainda não é cadastrado no Cultura Viva? Isso mesmo, porque o preenchimento desse formulário é um exercício nosso aqui dentro do curso de formação. Então, independente de você ter o cadastro lá na plataforma Cultura Viva e ter a certificação como ponto de cultura, independente disso, essa atividade eu estou colocando aqui para a gente desenvolver como uma avaliação nossa aqui dentro. É um exercício nosso, tá? É um exercício que a gente tem aqui. Eu poderia pedir para vocês um projeto que vocês... E até inicialmente eu pensava isso, um projeto cultural. Aí vocês teriam que montar todo o projeto para mim, né? Por exemplo, e a gente passaria pelas etapas dos projetos. Né? Todas as etapas que fazem parte de um projeto, o título, a apresentação do projeto, o objetivo, né? E os objetivos específicos, enfim, vários, o cronograma, orçamento, essas várias coisas, né? Equipe. Amanhã eu vou trazer rapidamente isso para vocês, mas quando a gente está falando do preenchimento, por exemplo, deste formulário, está implícito tudo o que eu trabalho no meu projeto, de alguma forma. Só que aqui, como é uma premiação, é uma atividade que a gente já está desenvolvendo, né? E quando a gente vai fazer um projeto da PNAB, mesmo para ponto de cultura, que você vai apresentar o teu projeto, um TCC, por exemplo, você vai elaborar e pensar todas essas informações dentro do teu projeto. A equipe, o teu plano de trabalho, o teu orçamento. Mas, então, esse é um exercício para a gente, tá? É o preenchimento desse projeto. Então, vamos ver aqui se eu acho aqui uma resposta, só para te ajudar aqui a pensar isso aqui. Suzana, tem mais outra pergunta. Tá, pode falar. As experiências pode marcar quantos X forem necessários ou apenas um X em cada? Não, pode marcar vários. Você vai marcar de acordo com a tua iniciativa, tá? De acordo com a tua iniciativa. Eu não sei, mas... Olha, por exemplo, quando a gente respondeu essa questão de redes, coisa assim, a gente trouxe uma questão que eu achei assim, até bem simples. Quando eu fiquei pensando, nossa, olha só, bem simples mesmo essa resposta. Participa de redes, a entidade possui articulação com outras organizações, compondo frentes, redes, conselhos, comissões. Veja que é um edital aqui que eu estou lendo, nosso é de Pontão de Cultura, tá? Aí eu coloquei, sim,
participa de redes como a Rede RS de Pontos de Cultura e colabora com organizações como a Organização Indígena Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual e universidades na implementação de políticas culturais e educacionais. Foi uma, assim, ó, bem simples. Aí, quando eles aprofundaram mais, a entidade cultural promove a articulação entre os pontos de cultura, sim. Aí eu trouxe mais específico, que, tipo assim, 2007, 2009, nós integramos a Ação Nacional Griots, com o projeto pedagógico Cairó, a presença em encontros de conhecimentos livres, porque os pontos de cultura participavam, lá quando eles iniciaram, né, lá em 2004, 2005, haviam encontros de conhecimentos livres, teias do Rio Grande do Sul, teias nacionais, porque as teias são os encontros dos pontos de cultura, são chamadas de teias. Aí acontece as teias estaduais, teias nacionais, teias regionais, através da participação de agentes, anciões, mestres e ponteiros, né? Enfim, vocês veem que são respostas que elas são simples. Vocês vão ver, por exemplo, como é que vocês vão trabalhar dentro da realidade de vocês. Por exemplo, a princípio, quem não é ponto de cultura, né, pode ficar pensando, mas como é que eu vou ter uma relação com uma rede da qual eu ainda não faço parte? Você vai colocar o que você já, a tua experiência, tá? Se, por exemplo, você ainda não tem essa experiência e você vai estar construindo o teu projeto, você pode pensar assim, bom, o meu projeto ele está seguindo essa linha aqui, ó. Seria importante eu me aproximar mais dessas redes que existem e que eu sei que já estão desenvolvendo projetos, iniciativas que tenham afinidade com o que eu estou desenvolvendo. Então, aqui eu sei que é difícil de compreender a linguagem, tá? Eu imagino que seja difícil, porque até a gente, assim, que já está acostumado do projeto, por exemplo, de ponto de cultura que a gente criou lá em 2005 para hoje, a legislação ela foi avançando, a gente passa a ter uma legislação, na verdade, de um programa, o Programa Cultura Viva, em 2004 para 2014 se tornar uma lei. Com essa lei, ela traz toda uma regulamentação, né? E instruções normativas, ela vai trazendo, e aí ela também vai acompanhando, não é a criação, tipo assim, Cultura Viva ele tem isso, a legislação ela começa a acompanhar as demandas e reivindicações dos ponteiros, tá? Os ponteiros se encontram exatamente nos fóruns de discussões aí, que são as teias. Tá? Ali tem ponteiros, nas conferências de cultura também, na conferência estadual, nacional, tem os ponteiros, que os ponteiros são o pessoal que faz parte, os agentes, né, o pessoal que faz parte dos pontos de cultura. Mas, assim, a gente vai, e a partir dessas demandas, o Ministério da Cultura ele vai pensando também essas legislações, reconhecendo, entende? O que são demandas, reivindicações que os ponteiros que estão nessa ação e nessa atuação dos pontos de cultura que são de base comunitária, eles estão trazendo. Então, é toda uma trajetória. Eu imagino que seja um pouquinho difícil para vocês entenderem. Vejam só, nós temos 20 anos de trajetória como um ponto de cultura, 20 anos que, quando vocês tiverem essa oportunidade de sentar, por exemplo, de participar de eventos onde os pontos de cultura mais antigos eles estão, eles já compreendem um tanto essa linguagem. Agora, os pontos de cultura que estão chegando nesse processo, eles podem levar um pouquinho mais de tempo para entender, mas assim, é algo que realmente a pessoa vai aprendendo, né? No caminho ali, na trajetória, vai aprendendo. Então, não te preocupa que você também vai aprender um pouco mais essa linguagem. E eu sei também que essa questão nossa da oralidade e da escrita, né, ela também dificulta um pouco mais. Por quê? Porque, de repente, eu estou acostumada a falar e entender mais no meu idioma, na minha língua indígena, e aí, quando eu vou para uma linguagem, que é uma linguagem escrita, né, uma comunicação escrita, não
do nosso ponto de vista, mas escrita, né, no português e tudo mais, ela traz questões que, de repente, expressões, palavras, o vocabulário que, de repente, para a gente não pode ser um pouco mais difícil de entender, sabe? Mas é uma coisa que a gente pode pensar como que a gente vai trabalhando e vai aprendendo. E eu acho, e a nossa expectativa como pontão de cultura indígena é que se crie, tá, pontos de cultura indígena, porque lembra que eu mostrava para vocês aquele mapinha de pontos de cultura indígena cadastrados no Brasil? É um mínimo, eu falava para vocês, que eu também fico chateada, né, quando eu olho e penso assim, nossa, no sul do Brasil terem 7 pontos de cultura, e que nem todos estão em funcionamento. Então, isso é mínimo, mínimo, mínimo mesmo, sabe? Quando a gente olha a realidade de pontos de cultura não indígenas no Brasil, gente, é muito grande. Temáticas diversas, muito. Você pode trabalhar um monte de temáticas, sabe? Vocês, quando perceberem isso, vocês vão começarem a entrar mais na rede, vocês vão ver as várias linguagens artístico, culturais, enfim, que esses pontos trabalham, espalhados no Brasil. E nós somos os pontos que vão trabalhar e que trabalham a questão indígena, entende? Mas, assim, e existem várias linguagens que a gente vai ter essa afinidade para a gente trabalhar, sabe? Então, de repente, você pensa assim, mas eu tenho um ponto de cultura, mas eu gostaria de trabalhar uma linguagem, mesmo sendo um ponto de cultura indígena, mas eu gostaria de trazer mais uma linguagem voltada à questão da saúde, né? A gente vai ver que, por exemplo, tem pontos de cultura que eles trabalham aqui, por isso que eu trouxe essa questão da acessibilidade, trabalham mais voltados a pessoas com deficiência, entende? E aí, de repente, você vai pensar, mas é um ponto de cultura indígena? Bom, mas pode ser, por que não? A questão da saúde mental, entende? A questão de teatro, a questão audiovisual. Então, tem várias temáticas que a gente, de artes visuais, pode juntar artes integradas, quer dizer, ter várias linguagens e expressões culturais. A gente sabe que para a gente tem várias expressões culturais mesmo. Por isso que eu falava para vocês que quando a gente preenche essa parte aqui que é de marcar, né, das iniciativas que a gente desenvolve, eu falava para vocês que o que a gente não desenvolveu como ponto de cultura são atividades circenses, que são de circo, porque o resto, assim, saúde, trabalho com criança, com idosos, com os anciões, no caso, nossa, é muito com jovens, enfim, é bem diversificado. Então, tu não te preocupa se, a princípio, você fica pensando que você está tendo dificuldade em entender a linguagem, tá? Não te preocupa, porque eu acho, assim, que até como pontão de cultura indígena, a ideia é ver se a gente consegue aí ter essa continuidade junto ao Ministério da Cultura, enfim, de forma que essa ação que a gente tem aqui, essa formação, que a gente possa fazer outras, sabe? Para não perder esse fio, digamos, que esse trabalho que a gente tem iniciado aqui, mas que vocês possam aprender mais e ter essa interação mesmo, daí já, então, num contexto de pontos de cultura indígena. Tá? Mesmo que seja algo ainda mais frágil, de repente, mas eu não entendo direito. Não te preocupa que, com o tempo, vocês vão conseguir, assim, entender, tá? Estou pensando em criar um projeto de pontão de cultura aqui na minha aldeia. A Poti que está falando, tá? Aqui não tem um ponto de cultura. Será que posso planejar em criar uma casa de cultura? Sim, a casa de cultura é possível, na minha aldeia não tem nenhum ponto de cultura. Primeira coisa que você vai ter que pensar, Poti, é criar o ponto de cultura, tá? Porque para a gente criar um pontão, olha só, é possível também, eu não vou te dizer assim, que não seria possível, mas primeira coisa, você vai ter que ter uma instituição, a entidade, lembra? A entidade com finalidades culturais, porque um pontão, você tem que ter lá o teu CNPJ. O teu CNPJ... Então, vai ser uma entidade sem fins lucrativos, tá? E que ela tem entre as suas finalidades estatutárias a questão da cultura,
tá? De atividades voltadas à cultura. Por isso que até quando eu coloquei lá para vocês o portfólio nosso, para vocês terem assim um pouquinho de ideia. Eu não coloquei o estatuto nosso, mas o nosso portfólio ele vai falar um pouquinho das missões do Instituto Caingangue, as nossas finalidades, enfim. E o nosso cadastro lá, nossa inscrição no CNPJ, no caso, como pessoa jurídica, na Receita Federal, ela vai trazer, então, as atividades que são atividades que a instituição desenvolve, né? E aí tem que estar lá as atividades relacionadas à cultura, tá? Então, primeira coisa é toda essa documentação que está relacionada a uma entidade cultural, a uma PJ, uma pessoa jurídica. Toda aquela documentação lá que até eu mostrava para você. Falava para vocês, né, que eles vão cobrar se você for selecionado. Então, tem que ter tudo aquilo ali. Bacana. Aí, a outra questão para você se tornar um pontão é você ter um vínculo com a rede de pontos. Porque um ponto de cultura, ele nasce vinculado a uma base comunitária, ou seja, ao teu público, quem você está envolvendo nas tuas atividades, tá? Os participantes das tuas atividades. Essa é a abrangência de um ponto de cultura, ou seja, a sua comunidade. Agora, a abrangência de um pontão de cultura não é apenas a comunidade, são os pontos de cultura, entendeu? Ou seja, você vai ter como um pontão, você vai abranger pontos de cultura que vão estar vinculados a este pontão por alguma temática, entende? Alguma temática que você vai estar criando. No caso nosso, a temática é a temática indígena. E para você criar este pontão, você tem que participar de um edital público. Aí eu não sei de que estado que você é, porque geralmente quem vai lançar editais de pontão é o estado, ou então um município maior que vai receber acima de 360 mil. Aí, este município que recebe acima de 360 mil, ele tem a obrigatoriedade de investir o valor lá nos pontos, no Cultura Viva, e aí ele tem que lançar um pontão. Mas, assim, a primeira questão são os requisitos legais de uma entidade, e segundo, essa relação com a rede de pontos. E aí, eu fico pensando, quando você fala assim, aqui não tem um ponto de cultura. Então, se você não tem um ponto de cultura, o primeiro passo seria a criação de um ponto de cultura. E de pontos de cultura, gente. Criação de pontos de cultura. Porque a partir do momento que a gente tiver criação de pontos de cultura nas nossas várias regiões do Brasil, né, ou por exemplo, de estados do Brasil, pontos de cultura indígena, eu estou falando, aí a gente consegue criar pontões de cultura indígena. Entende? Envolvendo a rede essa de pontos de cultura indígena que já então é para estar existindo. Nada impede, e eu gostaria de destacar isso para vocês, que a gente faça parte e crie um pontão de cultura indígena vinculado, tendo um vínculo com pontos de cultura que não são indígenas. O nosso pontão, ele nasce, a gente criou e aprovou o projeto, isso foi ano passado, ele nem iniciou ainda. O governo do estado está enrolando, na verdade, que vocês sabem que entre o momento que é aprovado o projeto, selecionado, encaminha toda a documentação, até se fazer o termo de compromisso, o TCC, que é o termo de compromisso cultural, leva um tempo. Enfim, a gente está aguardando agora esse momento, né, da contratação. Mas, assim, como é que nós criamos um pontão, que é o pontão Caingangue, sendo que não tem praticamente ponto de cultura? E outra, esse estado, esse pontão nosso, ele é vinculado ao estado do Rio Grande do Sul. E aí, no estado do Rio Grande do Sul, tem, assim, não tem ponto de cultura indígena, entendeu? Então, como é que nós fizemos para a gente aprovar esse projeto? A gente tem um vínculo com pontos de cultura do Rio Grande do Sul. Como a gente já tem esse vínculo há 20 anos, então, esses outros pontos, onde que eles trabalham a cultura indígena? Eles trabalham. Como é que eles trabalham? Tem pontos de cultura que trabalham audiovisual e eles têm afinidades com comunidades indígenas próximas e eles ajudam essas comunidades fazendo, por exemplo, documentários.
Tem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tem um ponto de cultura no Rio Grande do Sul, eu não lembro mais o nome dele, do coletivo Catarse. Eles trabalham com audiovisual e lá eles têm uma afinidade com a comunidade que é uma comunidade retomada de Canela, que fica perto de Gramado, e lá eles estão numa retomada. E aí o ponto de cultura é esse, faz audiovisual. Então, essa comunidade de Canela, que está num processo de retomada, eles fazem, tipo, vídeos documentários das famílias, de como que se dá essa retomada, de questões deles ali, do que eles estão vivenciando. Entende? E é um ponto de cultura que fica mais próximo deles, por exemplo, do que nós, que estamos no norte do estado, e eles têm essa parceria com uma comunidade indígena. Então, foi assim, gente, que a gente conseguiu aprovar um pontão por conta de uma parceria com vários pontos de cultura. O pontão de cultura indígena, esse que está promovendo essa formação, ele também tem vínculo com pontos de cultura. Por isso que nós, do Instituto Caingangue, Ponto de Cultura Caingangue-Nhorê, nós fazemos parte do comitê gestor deste pontão. Entende? Então, no teu caso, primeiro pensamento, e no caso nosso, o que a gente está pensando aqui de pontos de cultura, tá? A gente tem que criar os pontos de cultura e colocar eles, tipo assim, eles funcionarem, tipo assim, digamos que reconhecer o que já acontece na prática, porque a própria legislação do Cultura Viva, ele não fala em criação de pontos de cultura, ele fala em reconhecimento, entende? Do que já vem acontecendo, de atividades culturais que já vem acontecendo. Consegui te explicar? Beleza, então. Do nosso formulário, gente, mais dúvidas? Suzana, tem mais algumas dúvidas, sim. No campo de praça de pagamento, entre os dados bancários no formulário, como devemos preencher? Espera aí, deixa eu ir ali, então, no campo esse. O número do banco, é esse aqui, 5, o item 5? Isso, Suzana. Mas tem um espaço com praça do pagamento. Tá. Tá. Praça de pagamento é o lugar onde você vai, onde está o banco. Entendeu? O número do banco, o nome do banco, a agência, onde está essa agência é a praça de pagamento. No caso, a cidade, o município, né? Isso, exatamente, onde é ali. No caso de vocês, tá? Bom, vocês vão preencher aqui. Aí só vai depender, porque é o que eu estou falando para vocês, vamos fazer esse exercício, tá? Vamos pensar, então, que se vocês têm uma entidade, fazem parte de uma entidade cultural, uma pessoa jurídica, vocês já vão trazer essas informações aqui de uma pessoa jurídica, tá? Da associação, aí vocês vão considerar que, ao preencher os dados bancários, a informação aqui é da conta que pertence à entidade jurídica, né? A pessoa jurídica. Tipo o Instituto Caingangue, né? Quando eu faço um projeto e preencho o projeto aqui, ó, de premiação, esse formulário de inscrição, como é que eu vou preencher? Eu vou preencher com os dados da conta da instituição. Não são os dados da pessoa física. Não são os dados também da representante do Instituto Caingangue, da presidente. Não são da conta dela pessoal. Isso aqui é da instituição, da entidade. Agora, vamos imaginar aqui. Se você está pensando, por exemplo, no nosso exercício, num grupo ou coletivo cultural, em que você é o representante, você vai colocar os dados teus aqui. Lembrando aqui uma coisa que é bem importante, tá? Conta corrente, conta poupança. Né? Ela não você não pode usar outros tipos de conta.
conta, por exemplo, solidária, conta que você tem conjunta, por exemplo, com o esposo, com a esposa, com o marido, enfim, não pode. Ela é conta no teu, ou no nome da entidade, que tem a titularidade da entidade ou da pessoa física, mas tem que ser tua, pessoa física mesmo, tá? Não pode ser essa conta conjunta, tá? Outra coisa é que não pode ser aquelas contas onde você recebe os benefícios sociais, sabe? Bolsa, essas bolsa, enfim, aposentadoria, coisa assim, não pode ser, entende? Você tem que, eu sei porque às vezes os velhinhos, né, os anciões, eles têm a continha de aposentadoria deles, que eles recebem os benefícios, enfim, e aí eles entregam um cartão, olha, põe aqui, ó, tá aqui o meu cartão, para poder receber o recurso, né? Por exemplo, num caso de bolsa, de premiação, que seja a pessoa, o representante, né? Inclusive, até quando a gente, por exemplo, foi... quando eles se tornaram bolsistas, os nossos anciões, a gente teve que ir tudo na Caixa Econômica Federal abrir as continhas para eles, tinha que ter. Mas, nesse caso aqui, pensando em um grupo e um coletivo cultural, você ou quem vai, vocês na ideia de vocês, na criatividade de vocês, tá? Vai representar este coletivo, vocês vão colocar certinho os dados. O número do banco, é só pesquisar na internet, tá? É só você ver, por exemplo, qual é o nome do banco. Aí, por exemplo, é o Banco do Brasil. Então, eu vou lá na internet e eu pesquiso qual é o número do Banco do Brasil. Entendeu? Porque cada banco tem um número. Aí, qual é a agência? A agência está relacionada lá onde que... A tua cidade, eu não sei, às vezes tem cidades pequenininhas, às vezes não tem agência, mas é onde que está a agência. Tá? Aí vai definir, vai colocar aqui, é uma conta corrente, é uma conta poupança, qual é o número da conta? Seja conta corrente ou poupança, qual é o número dela? E aqui a praça de pagamento é essa cidade onde que está aqui, o município, enfim, onde que está localizada essa agência, tá? Que é onde você fez a abertura da conta tua. Mais alguma informação? Algum comentário? Agora que tem algum agente cultura viva? Só para eu saber como é que os agentes estão conseguindo, estão assim, se movimentando aí para preencher o projeto, se estão conseguindo. Deixa eu ver aqui na listinha. Não estou aqui na listinha. Tem algum agente participando agora? Érica, tu está entendendo, Érica? Fala aí, me diz. Não pode falar, Érica? Pode falar. Só a Érica que está participando, que é dos agentes? E Suzana, Oi? eu não sou agente, estou por aqui, mas eu já preenchi o formulário. Aí tá na pasta lá no Drive que dispuseram, um Drive.
Aham, Na pasta com meu nome, tá o formulário preenchido. tá. Aí, se, sei lá, até a aula de amanhã tu pudesse dar uma olhada, dar algum feedback aí, algum retorno sobre o Eu formulário olho. preenchido, eu agradeço. Beleza, vou olhar lá, tá? Ver o que é que tu Aí, refere. aí amanhã eu comento contigo. Quem já vai colocando lá, eu posso ir olhando para até sexta-feira já ir falando para vocês, né? Porque eu posso ter uma ideia de como é que vocês estão preenchendo. Gratidão. Suzana, Oi. tem uma pergunta aqui do pessoal Hum. falando que se no caso de conta digital, a praça de pagamento seria digital, Ah, daí eu não sei como é que fica. Deve ser, né? Porque hoje tem eu, tantas contas que são digitais, não tem o banco físico, na verdade, né? eu acredito que nesses momentos de premiação e edital, tende a secretaria ou o ministério pedir a abertura de uma conta num banco fixo, esses que tem de rua mesmo. Né? Ou você acha que essa premiação pode ser recebida num banco digital, tipo Nubank ou Inter? Boa pergunta. Vou tentar me informar se, em caso de premiação, pode ser banco digital. Porque eu sei que, no caso dos outros projetos de TCC, não pode. Inclusive, já até os estados eles estão determinando, né, qual é o banco que você vai, onde vai ser feito, onde eles, na verdade, encaminham a abertura da conta, né? E você só vai lá levar a documentação. É assim o Rio Grande do Sul fez dessa forma. Então, geralmente são bancos físicos mesmo, né? E às vezes eles determinam. Eu lembro que quando a gente inscreveu o nosso projeto como ponto de cultura no Rio Grande do Sul, eles determinaram na época a abertura do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. A primeira vez, né? Agora não, agora eles já determinaram que eles estão encaminhando, na verdade, no Banco do Brasil, o de Pontão, né? Mas de outros projetos, eles pedem as contas e tudo mais. Mas eu vou tentar me informar se, para fins de premiação, se é aceito. Suzana, tem um aluno que levantou a mão, Cara Isaac. Por favor, pode falar, Kai. Tem um pessoal também perguntando se pode imprimir a ficha, preencher, tirar foto e enviar novamente. Pode sim. Oi, tava querendo falar sobre isso, que tem alguns passando dificuldade com isso. Hum. Fala, qual é a tua dificuldade? Onde que tu não está conseguindo ali acompanhar? Qual é a parte? É que alguns links não querem entrar, não. Ah, porque eu até pensei, se, por exemplo, algum de vocês tiver dificuldade na escrita, de repente você pegar e ler e grava a resposta, entendeu? Só para, tipo assim, ó, registra e faz né, o teu projetinho, por exemplo. Eu não, assim, eu estou tratando assim no caso de todos vocês. Ah, eu tenho muita dificuldade em escrever, mas aí pega e grava as tuas respostas. Pega lá o formulário e vai gravando, né? Resposta tal, e vai falando. E daí registra, para a gente não deixar de ter essa atividade de vocês. Porque senão, de repente, a pessoa vai pensar, eu tenho que escrever, e aí não tem dificuldade de escrever, mas se falasse, conseguiria explicar, olha, minha iniciativa, essa iniciativa que é desenvolvida na comunidade, é assim, assim, né, funciona dessa forma, participamos de alguma frente, de alguma comissão, né, questão de saúde mesmo. Enfim, eu falava para vocês que é possível um ponto de cultura ele trabalhar em várias ações, sabe? Bem diversificadas. Então, se facilitar para alguém de vocês
gravar em áudio as suas respostas, faça a gravação e daí manda para a gente, entende? Aí a gente vai acompanhando, a pessoa ela fez, bacana. No teu caso, eu queria só entender qual é a dificuldade tua, porque você está falando de acesso ao Drive. É isso, será, Eliakim? Como é que é? Para te tentar ajudar ele, se é essa questão do acesso. No caso dele é o acesso ao Drive, porque quando a pessoa acessa o documento, ele está sem habilitação de edição, ele está só para visualizar. Então, para ela poder editar o documento ou imprimir, ela tem que fazer o download desse documento para o dispositivo, e aí sim ela vai conseguir habilitar a edição para poder preencher o formulário no dispositivo. Posteriormente, ele finaliza, salva e faz o upload para o Drive novamente. Mas como você liberou aí para a galera poder baixar o arquivo, imprimir, tirar foto e colocar lá novamente, acho que vai facilitar bastante aí para que todos consigam concluir a tarefa. E no caso você que estava perguntando ali do Drive, você consegue dessa forma, daí como ele aqui está explicando? Porque eu fico pensando também, se a pessoa, por exemplo, ela só tem um celular, e ela consegue acompanhar a aula aqui, né? Com o celular, mas daí como é que ela consegue olhar, pegar esse documento? Porque eu mesma, eu uso o celular, mas eu não sei fazer isso. Tipo, eu até olho o documento, eu visualizo o documento. Mas se me mandar preencher o documento, é só no notebook. Eu não faço as coisas, tipo assim, no celular, entende? Aí eu fico pensando, quem não tem um notebook, um computador, como é que ela vai responder essa pergunta, um formulário? Ela consegue, de repente, acessar esse formulário, porque com o celular é mais fácil, tu pega e olha ali. Por isso que até eu falei para vocês, de repente, se é mais fácil registrar essas perguntas aqui no áudio, entende? Se ajuda vocês, né? Ou abre o documento, não consegue ler, pelo menos, e aí vai registrando, né? As respostas no áudio. Não sei se ajuda, porque eu fico com a preocupação do seguinte, de auxiliar vocês a responder esse formulário, assim, porque aí você já começa a pensar como que você pode inscrever um projeto, ter uma iniciativa num edital. Também eu fiquei pensando uma outra situação, só que essa leva um pouco mais de tempo. O pessoal que está com um pouco de dificuldade aí, poderia, por exemplo, a gente ainda tem 2 aulas, poderia trazer a sua iniciativa, entendeu? Falando, olha, minha iniciativa aqui, a pergunta tal, acontece assim, assim, eu gostaria de falar isso aqui, pronto. E aí já vai registrando aí, através da apresentação, a sua fala. Não seria uma alternativa, né? Aí os colegas que conseguem baixar, preencher, vão fazendo assim. E aqueles que, de repente, dizem assim, olha, eu estou com dificuldade de baixar, mas eu consigo ler, ou eu gostaria de falar da iniciativa, né? Quem sabe facilite. A gente tem 2 aulas aí que a gente poderia, por exemplo, disponibilizar para quem gostaria de fazer a sua apresentação falando mesmo. O que vocês acham? Gostaram da ideia? Quem topa aí? Aí vamos dizendo aqui, ó, no chat lá no grupo. Olha, Suzana, amanhã eu gostaria de falar da minha iniciativa. E apresenta aí, sabe? Suzana, tem mais pergunta aqui para finalizar. Beleza. Minha aldeia já tem ponto de cultura, que é o Instituto Aió, o qual eu participo. Esse projeto que temos que fazer é de outro ponto de cultura ou de algum projeto cultural pelo ponto de cultura que já existe?
pelo ponto de cultura que já existe. Se você tem o ponto de cultura, faz por ele, porque é um exercício que você vai fazer a partir do que você já tem ali. Agora, ele, por exemplo, só as comunidades, o pessoal que não tem ponto de cultura, aí vai ter que bolar, né? Pensar. Mas aqueles que já tem, que você já tem na tua comunidade, se você já acompanha o projeto, já tem ideia, vai escrever a iniciativa, no caso, de acordo com o que já tem ali, né? Aí só você vai ter que pedir algumas informações para o pessoal, mas, enfim, não sei se, de repente, o pessoal, o que eles iam pensar de você pedir dados bancários, coisa assim, né? Não sei. Mas até essa parte de dados, até bancário, não é o principal. O principal mesmo é eu saber essas partes aqui, ó, que elas... Claro, todas essas informações sobre a entidade, sobre o representante do coletivo são importantes, mas aqui, quando vai falar a partir do item 4, experiência da entidade ou coletivo cultural, aqui o projeto é efetivamente o nosso projeto. A gente pensa em iniciativa. Então, vocês que vão estar apresentando, aí se detêm bastante nessa parte, vocês até que estão escrevendo também, vão escrever. Então, o item 4, tá? O item 4 vai até... É o item 4. Vamos pensar assim, bem basicamente aqui no item 4. Eu acho que fecha bastante. Aí, para vocês não ficarem tão encucados com esse negócio de dados bancários e tudo mais, tá? Porque eu fico pensando que, de repente, se você até participa de uma atividade de um ponto de cultura, aí você vai lá para pedir os dados bancários e vão pensar, o que ela vai fazer, né? Entendeu? Mas não tem problema, porque aqui é um exercício apenas que a gente está fazendo. E o mais importante é a gente falar da nossa iniciativa, ou seja, da nossa experiência. Então, vocês podem se deter aqui no item 4. Tá? E ainda assim, ó, amanhã, né, que vocês estão agora tentando entrar no Drive aí para acessar o documento, tá? Mas, durante o dia mesmo, se vocês vão tentando preencher aí a iniciativa e tal, vão tendo dúvidas, vão colocando ali no grupo, que aí o que eu puder ir acompanhando, se eu não estiver em reunião, eu vou respondendo, ajudando ali, tá? Bem, podemos fazer assim até a gente se encontrar à noite. Tá bom, obrigado. Pessoal, lembrando que eu coloquei a lista de presença aí no grupo de formação, beleza? Para vocês todos poderem assinar, ninguém ficar de fora. Eu vou colocar aqui também no chat aqui da nossa videoconferência, beleza? Suzana, pode fazer as considerações finais também. Então, gente, vamos tentar, então, nesse anexo 3, nos deter bastante ou mais a experiência da entidade ou coletivo, e, no máximo, aqui na parte anterior, que ele vai falar aqui das informações básicas da representação da entidade ou coletivo, a gente, para quem vai principalmente apresentar ou falar, ou tiver interesse de trazer na oralidade a sua experiência, de só falar, né, assim, do coletivo, o nome do coletivo, enfim, quem é o representante ou a entidade cultural, tá? E se deter para a gente conseguir se deter mais na iniciativa mesmo, para ir pensando assim como que a gente está conseguindo trabalhar essas informações que estão sendo pedidas, no caso, nesse formulário, né? Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, nenhuma consideração, algum comentário nesse momento, então a gente poderia até encerrar a nossa aula, enfim, e vou mais uma vez reforçar para vocês, para assim, não deixar de participar dessas últimas aulas, porque elas são fundamentais para a gente avançar nessa ideia do projeto. Porque isso tudo é uma caminhada, pode parecer assim um pouquinho
estranho para vocês a linguagem, como, né, a parente falava, mas assim, aos poucos a gente também vai conseguindo se identificar melhor, entender melhor como é que funciona tudo isso. Mas importante é assim, a gente não, tipo assim, cai fora, não quero entender mais disso porque está um tanto complexo. Não. Vamos embora tentando assim se ajustar e ver como é que a gente consegue avançar, tá? Porque a ideia nossa, pense, a ideia nossa é a questão da gente conseguir o protagonismo dos nossos povos, a autonomia, através de ponto de cultura. Então, assim, não apenas o ponto de cultura, porque senão, de repente, você vai pensar, mas eu tenho que criar um ponto de cultura, mas, assim, através do acesso às políticas culturais, tá? Acesso aí a esses recursos que estão sendo, que estão possibilitando o fomento, né, o apoio a projetos culturais que nós, indígenas, precisamos acessar. Isso é uma realidade. Tem cotas, existe uma política de ações afirmativas, a gente precisa acessar esses recursos. Então, vamos fazer aí um esforço e eu conto com vocês, tá? Muito obrigada, gente, por esse tempo, tá? Pela paciência também de vocês, e esforço, né? Porque eu sei que há um esforço também. Então, boa noite, pessoal. Até amanhã, tá? Conto com cada um de vocês aí. Boa noite, até Suzana, amanhã. desculpa não poder ter falado antes. Boa noite. Boa noite. Gratidão, Suzana. Boa noite. Gratidão, parentes. Abraço. Boa noite. Abração. Boa noite. Viajando, passeando.